Filho, eu volto em 3 meses. Essa será minha última viagem a trabalho. E depois vamos embora e nunca mais eu ficarei longe. Foram essas as palavras ditas por meu pai há exatamente 1 ano atrás, quando ele saiu pela porta de meu apartamento rumo a uma expedição que filmaria uma tribo indígena que vivia completamente isolada em um lugar da Amazônia. Ninguém sabe dizer o que houve, pois toda a equipe de filmagem que faria o documentário simplesmente sumiu. 1 mês depois que eles tinham saído em busca da tribo perdida, a empresa responsável perdeu totalmente o contato. A cada 3 horas, eles deveriam fazer contato através de um telefone via satélite. Mas algumas semanas depois de terem partido, ninguém mais ligou. Eles tentavam alguma comunicação, mas ninguém respondia. Era como se tivessem sumido na imensidão da floresta, ou tivessem sido engolidos pelo chão, pois todas as buscas feitas pelas autoridades foram inúteis. Ninguém da equipe de filmagem, nenhum dos guias, ninguém da equipe médica e nenhum dos seguranças foram encontrados. Militares experientes na região procuraram por meses em terra e pelo ar, mas deram as buscas por encerradas, vendo que todo o esforço para encontrar a equipe tinha sido em vão. Essa manhã eu abri a TV e estavam fazendo homenagens aos perdidos. As famílias não tinham sequer um túmulo para chorar. Era uma sensação de que não podíamos fazer mais nada além de aceitar. Eu já estava de malas prontas para morar em outro país, quando meu primo, que era filho de um dos seguranças da equipe de meu pai, me ligou. Quando vi o número dele no celular, soltei minha mala no chão para atender. Então, ele falou: "Estou indo até a Amazônia procurar meu pai. Se você não for comigo, eu irei sozinho. Não posso aceitar que meu pai morreu naquele lugar. E se ele estiver morto, eu quero saber como ele morreu. Não vou conseguir viver enquanto não souber o que houve de verdade." Mas como você vai fazer isso? Pessoas experientes que conheciam o lugar não tiveram êxito. Como nós, que nunca fomos até lá, teremos mais sorte? Me escuta, seu idiota. Enquanto você pensava em se mudar, eu fiz alguns contatos e acabei achando 2 guias que nos levarão para qualquer lugar naquela floresta, se bem pagos. A tribo que nossos pais estavam procurando, eles já foram até lá e falaram que os militares procuraram pelos lugares errados. Eles sabem como chegar, e eu vou com eles, mesmo que você não vá. Eu pensei por alguns segundos e aceitei ir. Ok, agora que você aceitou, vai no banco e pega tudo que você tem lá, pois a minha parte nesse plano era achar os guias e te convencer. Agora a parte do dinheiro é com você. Te espero no aeroporto em 2 horas. Conseguimos um voo por um milagre naquele dia. E cheguei com meu primo Léo no Amazonas por volta das 10 da manhã. Marcamos de encontrar os guias ao meio-dia, em uma balsa chamada Rainha do Rio. Eles falaram que não seria difícil de encontrar, e realmente não foi. Pois de longe a balsa se destacava e não era por ser bem cuidada. Antes de irmos até a balsa, o Léo falou: "Escuta, Arthur, deixa que eu falo, ok? Digamos que eu tenho um papo melhor que o seu para negócios." Eu falei que ele poderia ficar à vontade.
E quando estávamos chegando na balsa, vimos um senhor um pouco gordo, de barba e boné velho. Parecia mais um desses caminhoneiros. E ao seu lado, uma moça de mais ou menos 20 anos com cara de poucos amigos. Só que antes de chegarmos até ele, eu parei meu primo e falei: Léo, esse velho e essa garota não são os super guias que você falou, não é? Sim, são eles. Legal, né? Eles vão ajudar a encontrar nossos pais. Deixa que só eu falo, ok? Você não está com uma boa cara para negócios. Olá, eu me chamo Léo e esse é meu querido primo Arthur. Então, é um belo dia para uma aventura, não? Por falar nisso, eu gostaria de renegociar o preço que falamos por telefone. E foi nessa hora que o velho de barba e boné falou: ou você nos paga os 5.000 que combinamos, ou nada feito. Então, quando eu pensei que o Léo iria negociar, ele falou: ok, Arthur, pague eles e vamos nessa. Entramos na balsa e o capitão veio se apresentar, fedendo a bebida e a cigarros. Ele trabalhava bem próximo à água, mas ao que parece não gostava muito dela. Olá, eu sou o dono dessa balsa e vou levá-los até onde fica a última trilha. Não sei o que vocês farão naquele maldito lugar, cheio de mato e animais selvagens. Mas não me interessa. Só quero receber meu dinheiro da ida e da volta adiantados, pois se vocês não voltarem, eu ficarei sem meu dinheiro. Por que você chama o lugar onde vamos de a última trilha? Eu perguntei. Porque aquele lugar pode ser o último lugar onde você vai estar nessa vida. Nem os índios se atrevem a explorar aquele lugar. Dizem que o mal vive ali, sorrateiro e paciente, sempre aguardando o melhor momento para mostrar sua face. Há um ano atrás, eu soube de uma equipe de filmagem inteira que se perdeu por lá. E a menos que vocês sejam os Vingadores, provavelmente acontecerá o mesmo com vocês. Não me levem a mal. Eu já vi e ouvi muitas coisas por aqui. E ali, com certeza não é um lugar para um pai, sua filha e 2 rapazes. Por isso eu peço dinheiro adiantado. Porque quando eu for pegar vocês, eu não saio no prejuízo caso não estejam no lugar marcado. Sabe como é? São só negócios. Quem você pensa que é, velho? Eu já estive com minha filha aqui em todas as partes dessa floresta, falou o nosso guia. Já enfrentamos cobras com o triplo de nosso tamanho, onças, jacarés e até índios raivosos. E estamos aqui para contar a história. Nós vamos levar os rapazes até onde eles querem ir. E vamos voltar no dia combinado, pode ter certeza. Cobras? Onças? Jacarés? Você não ouviu o que eu disse? Os índios não ousam explorar aquele lugar. Eles não temem onças ou cobras. É algo bem pior que isso que vive ali. Há muitos anos atrás, pescadores que moravam em uma vila aqui perto sumiram. E as mulheres ficaram sozinhas com seus filhos, sem saber o que tinha acontecido. Então o mais velho dos pescadores conseguiu voltar. Eles tinham saído em um grande barco de pesca, mas apenas o velho voltou em uma pequena canoa a remo. As pessoas da vila perguntavam onde estavam os outros que tinham saído com ele. Mas o velho estava em choque. Não conseguia falar. Só depois de muito tempo ele contou o que viu. Nós estávamos voltando para casa e resolvemos parar em um lugar próximo à última trilha. Fizemos um fogo e começamos a preparar uma comida. 2 ficaram vigiando caso algum animal se aproximasse, e os outros ajudavam no preparo da comida.
Eu só tomei uma bebida e fui dormir no barco naquela noite, pois não estava me sentindo muito bem. Acordei um tempo depois com tiros e uma gritaria. Então subi e fui ver o que estava acontecendo. Foi então que vi aquela criatura atacando todos que estavam em terra. Eles não tiveram nenhuma chance. Seus corpos eram cortados como manteiga em uma faca quente. A criatura era mais rápida que qualquer golpe de facão ou tiro de espingarda e matou cruelmente um a um dos que estavam ali. Eu não pude fazer nada. Quando 2 pescadores conseguiram chegar no barco, a criatura os seguiu e eles começaram a atirar sem parar, tentando acertar. Só que os tiros acabaram pegando nos galões de gasolina e o barco pegou fogo com uma grande explosão. Eu só tive tempo de pular na água e sair nadando até o outro lado. Quando vi, a pequena canoa que ficava amarrada do lado tinha se soltado e eu voltei e entrei nela, conseguindo fugir dali. Mas todos que estavam comigo tinham sido mortos pela criatura. Que criatura era essa que o velho viu? Eu perguntei. Então o capitão da balsa falou. O velho a descreveu como um grande lobo negro, maior que qualquer animal já visto. O lobo se aproximou sorrateiramente, e eles só viram o grande animal quando não dava mais para se defender. Mesmo sendo muitos homens, todos foram mortos. Ninguém me contou isso. Eu estava lá na vila quando o velho pescador contou o que viveu. Lembro como se fosse hoje ele falar. Era a criatura que veio com a lua, a fera que vive na floresta e que se esconde de dia, mas à noite sai para caçar. A fera da lua cheia, a fera chamada lobisomem. Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo dizer que nesse lugar chamado A Última Trilha, que é para onde estamos indo agora, é o lar de alguém que vira lobisomem? E que as pessoas não andam por lá por medo de serem devoradas? O que você bebeu essa noite, capitão? Pois gostaria muito de provar um pouco. Você se acha muito esperto, não é, rapaz? Alguém criado na cidade não faz ideia das coisas que podem existir nessas matas. Cada árvore esconde algo mortal. Cada buraco, rio, caverna e até no ar existem criaturas que, se você desse de cara, não voltaria para contar a história. Você não viveria 10 minutos sem seu guias ou sem mim naquele lugar. Então, não faça piadas com as histórias daqui, ou vai se arrepender. Não culpe o rapaz por não acreditar, capitão. Eu mesmo, que conheço a região, nunca ouvi falar em histórias de lobisomens com ataques mortais. Já escutei um ou outro boato, mas nada real. Já acampei muitas noites, já vi tribos que há anos ninguém via. Já matei e fui ferido por vários tipos de animais selvagens à noite. Mas nada como um lobisomem em todos esses anos. Vocês querem provas?
do que os espera na última trilha, vou levar vocês em um lugar. Eu notei que o capitão parecia bastante preocupado por conta do lugar chamado a última trilha. Ele parecia querer nos convencer a não irmos, e nos levou em uma pequena vila, dessas com casas à beira do rio. Aqui é a antiga vila de Tucano. Já foi um lugar cheio de crianças brincando e pessoas rindo. Mas hoje parece mais um cemitério de tanto silêncio. Moram no máximo 3 ou 4 famílias aqui. O que aconteceu, capitão, com as outras pessoas que viviam aqui? Eu perguntei. Vou deixar alguém que estava aqui quando aconteceu contar o que houve a vocês. Nós fomos até uma pequena casa, e quando o capitão bateu na porta, de lá saiu uma senhora, que quando nos viu falou: Olá, capitão. Venham, entrem. Logo vai escurecer. Vocês podem passar a noite em minha casa. Não é grande, mas caberá a todos vocês. E garanto que é melhor que dormir naquela lata velha que o capitão dirige. Voltamos até a balsa apenas para pegar os sacos de dormir e alguma comida que seria preparada na casa da senhora Aimee. Ficamos olhando o pôr do sol perto do rio, e quando a noite chegou, a senhora nos contou sua história. Há muitos anos atrás, aqui era um lugar alegre, próspero e cheio de vida. Várias famílias criavam seus filhos, e eles, quando cresciam, não iam embora à procura de algo melhor, pois aqui eles tinham paz, boa comida e trabalho. A pesca e a agricultura nos davam muito mais do que merecíamos, e não tínhamos a violência e todos esses problemas das grandes cidades. Nós estávamos seguros de tudo isso, mas qualquer lugar desse mundo tem seu lado bom e o lado ruim. O lado bom daqui foi esse que acabei de falar. E o lado ruim é que a floresta guarda segredos, que ela nunca sussurra a ninguém. Um dia, meu marido estava pescando e viram uma canoa sozinha sendo levada devagar pelo rio. Eles acharam que não tinha ninguém, mas quando foram buscar a velha canoa, viram um índio bastante machucado e quase morrendo. Então o trouxeram até nossa vila e eu cuidei dele com minhas próprias mãos. Ele tinha cicatrizes por todo o corpo, feridas profundas, marcas de tiros com arma de fogo e flechas. Mesmo sem saber o passado do homem, nós cuidamos dele e salvamos sua vida. Quando ele melhorou, contou que tinha sido atacado por homens que estavam cortando árvores e que tinha sido prisioneiro deles por muito tempo, sendo torturado até quase a morte, mas tinha conseguido fugir até ser achado por meu marido no rio. Ele ficou vivendo conosco, comendo de nossa comida e dormindo na segurança de nosso lar, até que a morte visitou nossa vila. Na primeira noite, uma família inteira foi atacada. Uma mulher, um homem e 3 crianças. Ainda consigo escutar os gritos deles. Foi algo que nunca consegui esquecer. Na noite seguinte, outra família. E mais outra e mais outra. Os homens daqui achavam ser um animal que tinha encontrado nos humanos uma farta fonte de comida. E estavam certos. Era sim um animal selvagem.
E estavam certos. Se tratava sim de um animal selvagem, mas nada igual a nenhum que já tenhamos visto. Os homens o caçavam de dia, e quando a noite caía, ficavam de vigias na tentativa de matar quem estava nos matando um a um. Mas era inútil. A cada noite, mais e mais pessoas eram mortas. E mesmo com tantas tentativas, ninguém conseguia anteceder o ataque do animal. Era como se ele soubesse onde eles estariam, onde ficavam escondidos. Assim, a criatura vinha e atacava no lugar mais afastado de onde os homens estavam vigiando. Foi quando meu marido, um dia conversando apenas comigo, falou: "O animal que está matando todos nessa vila não vem das matas. Ele está aqui conosco. Vive no nosso meio. Sabe nossos planos. Por isso está sempre um passo à frente de nós. Ele sabe onde vamos estar. Por isso, nunca o pegamos." "O que você acha que é o animal que está atacando?" eu perguntei a meu marido. Então ele respondeu: "Quando salvamos o índio, ele estava machucado. Tinha cicatrizes antigas e nós o recebemos e cuidamos dele. Mas quando ele melhorou, tudo isso começou. Como os ataques são de um animal selvagem, ninguém suspeitaria de um humano, já que alguém comum não mataria como um animal mata. Mas o índio que vemos andando conosco ao dia é só uma casca, uma camuflagem. Na verdade, ele é a fera que nos ataca. Por isso, nunca o pegamos. Ele sabe de tudo que estamos planejando. Por isso, nunca é pego. O maldito que salvamos, na verdade, é um lobisomem. E aposto que as feridas que ele tinha quando o encontramos foram feitas por quem descobriu seu segredo. Nós trouxemos a morte sem saber para a nossa vila." Meu marido saiu e falou em secreto com outros que estavam aqui. E combinaram a tocaia contra o índio. Aquela noite seria a última da fera em nossa vila. Lembro como se estivesse vendo agora aquela lua, e como ela brilhava. Os homens falaram que ficariam nas últimas casas da vila, mas meu marido não ficou com eles. Seguiu o índio e o viu se deitar na mata e se transformar em um monstro. Ele atirou, mas a fera não caiu e veio para cima dele. Os homens, escutando os tiros, correram na direção do barulho e viram um enorme animal que tentava de todas as formas matar meu marido. Eles atiraram, mas a fera era rápida e ainda conseguiu matar 2 homens naquela noite, e um deles foi meu marido. Quando enfim derrubaram o demônio, ele foi aos poucos voltando a ser o índio que ajudamos. E todos viram naquela noite que ele era um lobisomem. Nós enterramos os corpos dos que morreram e queimamos até as cinzas o corpo do índio. Mas mesmo com a morte dele, as pessoas que restavam foram embora, ficando apenas algumas famílias aqui. Eles temiam que o índio não fosse o único monstro a morar na floresta. A morte dele aqui foi falada e contada por muitos, por todos os lugares. E começaram a vir relatos de pessoas atacadas por uma criatura próximo à trilha que vocês querem ir. Aquele lugar é maldito. Quem vai até lá e entra naquela floresta nunca volta. O mal
nunca dorme lá. E eu olho para vocês aqui e digo: não vão até lá. Mesmo que seja algo importante, não vão. Esse é o conselho de uma velha que já viu bastante nessa vida para acreditar que o mal, com certeza, faz dali morada. Vamos dormir naquela noite com a sensação horrível de não sabermos absolutamente nada sobre onde estávamos nos metendo. Mas nossos pais estavam lá e os guias fariam qualquer coisa por dinheiro. Estava claro que tanto meu pai quanto o pai de Léo encontraram alguma coisa naquela floresta. E foi essa coisa que fez com que eles não voltassem. Eu tinha que saber o que aconteceu, mesmo que isso custasse minha vida. Aquela noite passou rápido, e antes do sol nascer, já estávamos rumo ao lugar de tantas histórias, chamado A Última Trilha. Todos à nossa volta falavam que não deveríamos ir, que seria perigoso e que se entrássemos naquele lugar, nunca mais voltaríamos. Mas se esse fosse meu destino, eu estava disposto a aceitar. Se meu pai teve a coragem de entrar à procura da tribo perdida, eu teria para procurá-lo. Descemos o rio por horas. Parecia um labirinto de águas e árvores que nunca tinham fim. Nas primeiras horas, ainda vimos algumas pessoas passarem em canoas e barcos. Mas à medida que nos aproximávamos de nosso destino, fomos ficando cada vez mais distantes de qualquer civilização. Já perto de escurecer, o capitão parou a embarcação e falou: vou parar o motor e ficaremos aqui mesmo no rio. Vou jogar uma corrente com um peso para ficarmos parados bem aqui no meio do rio. Por que não vamos até a margem, onde podemos fazer um fogo e um acampamento? Perguntou meu primo Léo. Então o capitão, com uma cara de poucos amigos, falou: se você quiser, eu posso te deixar lá, mas não vou te buscar caso algo te ataque. Acredite em mim, rapaz. O lugar mais seguro para passar a noite nesse lugar é dentro de meu barco. Preparamos a comida em uma pequena cozinha improvisada e fomos deitar em umas redes naquela noite. Quando olhei, a filha do guia estava com uma pistola nas mãos, limpando e colocando algumas balas. Foi quando eu percebi que estava há 2 dias com ela e seu pai, e nem seu nome eu sabia. Então a olhei meio desconfiado e falei: bela arma. Espero que você não precise usar e que consigamos voltar todos bem. Eu duvido muito. Eu e meu pai já estivemos nessas matas e tudo nela tenta te matar. Animais, o clima, as plantas. E pelo que escutei nos últimos dias, podemos ter um animal bem mais perigoso que qualquer outro à nossa espera. Eu posso até morrer naquele lugar, mas não vai ser porque eu não estava preparada. Como você se chama? Eu perguntei. Me chamo Ellen e meu pai Esteban. Agora vá dormir e não se preocupe. Vamos achar o que você procura. Sempre achamos. Eu ainda dormia quando o capitão me acordou falando que logo chegaríamos.
Ele tinha acordado primeiro que todos e adiantou bastante tempo nossa chegada. O guia começou a preparar suas armas e eu e meu primo fomos nos preparar para logo começar nossa busca. Algumas horas depois, o capitão nos chama até onde ele estava e fala: Bem-vindos à última trilha, o lugar onde ninguém quer estar, nem nessa vida e nem na outra. Foi a vista mais bela que eu já tive na vida. Parecia o paraíso na terra, com águas transparentes e tranquilas, aves cantando e todas as cores do mundo à nossa volta. Então, o capitão, vendo meu deslumbre, falou: Não se engane com o lugar, rapaz. Tudo aqui parece atraente, mas na verdade é uma bela armadilha. Água, armas e tudo que vamos precisar nessa floresta. Só tenho 2 regras. Primeira, nunca se afastem. Fiquem sempre perto de mim e de minha filha. E a segunda, e a mais essencial, para que possamos voltar com vida é: fiquem em silêncio. Não sabemos o que vamos encontrar. Então, quanto mais silêncio, melhor. Fazer barulho só vai atrair problemas. Falem apenas o essencial. Aprendam a escutar. Isso vai garantir a vida de todos aqui. Descemos do barco e antes de irmos o capitão disse: Peguem esse telefone via satélite. Eu ficarei com um aqui. Quando estiverem prontos para ir embora, é só me ligar e eu voltarei para pegá-los. Boa sorte, vocês vão precisar. Nos despedimos do capitão e vimos ele indo embora em seu barco. Agora era respirar fundo e entrar naquela floresta à procura de nossos pais. Começamos a andar e à medida que entrávamos na mata, ficava cada vez mais quente. Era como estar em uma sauna. Estávamos na sombra todo o tempo, mas o ar que respirávamos era abafado e fazia apenas algumas horas que estávamos ali. Depois de um tempo caminhando, encontramos umas faixas amarelas, dessas que são usadas por militares para demarcar alguma área. Deveria ser das equipes de busca que tinham vindo à procura de nossos pais. Então o guia nos olhou e falou: Agora que estamos só nós, vocês podem nos falar a verdade. Eu sei que não estão aqui para encontrar nenhuma tribo. O que vocês vieram procurar aqui? Então meu primo Léo falou: Nossos pais. Há 1 ano atrás, eles vieram até esse lugar e não voltaram mais. As equipes de buscas não acharam nem sinal deles e de nenhum do que estavam com nossos pais. Nós estamos aqui para saber o que aconteceu com eles, se estão vivos, mortos, como morreram ou se conseguiram sobreviver. Se acharmos essa tal tribo, podemos achar nossos pais, ou ao menos saber o que pode ter acontecido com eles. Ok, muito nobre da parte de vocês, arriscar suas vidas assim. Então vamos por esse lado. Mas as faixas estão indo por aquele lado, eu falei. Então o guia disse: Por isso mesmo, vamos pelo outro lado. Eles foram por lá e não acharam nada. Indo pelo lado contrário, poderemos ter mais sorte. Entramos por uma faixa de mata sem trilha, que tinha que ser cortada com facões para podermos passar. Todo esse esforço nos deixava ainda mais cansados,
E lá pelas 3 da tarde, o guia falou: vamos parar e acampar aqui. Pela manhã, bem cedo, voltaremos a procurar. Fizemos um fogo baixo e comemos alguma coisa antes de descansar. Mas o guia disse: minha filha ficará no primeiro turno, depois eu, depois vocês. Não podemos dormir sem que fique alguém de vigia. Se todos pegarem no sono, nenhum de nós vai acordar pela manhã. Fomos deitar, e quando a noite chegou, era como estar em um mar de escuridão, onde a única luz era de um fogo baixo que tínhamos feito. Eram 2 da manhã, e começamos a escutar algo correndo nas matas. E foi nessa hora que o guia falou: são porcos do mato. Muitos deles estão sendo perseguidos por alguma coisa. Venham, subam nas árvores. Nessa escuridão, só veremos o que é quando não der mais para se defender. Subimos nas árvores e ficamos os 4 lá em cima. E os guias apontavam suas armas, olhando por todos os lados, à procura do animal que poderia estar ali. Foi quando escutamos passos bem devagar se aproximando. E algo foi jogado na árvore que estávamos. Foi uma pancada muito forte, e quando vimos o que era, todos ficaram em pânico. Pois o que tinha sido jogado em nós era a cabeça de um porco que parou de rolar próximo à fogueira. Então vimos uma figura sinistra andando em volta. Tinha algo na mata tentando nos amedrontar, e estava conseguindo. Então o guia falou: vocês 2, no bolso de minha mochila aqui tem 2 pistolas. Peguem e fique cada um com uma. Se algo tentar subir nessa árvore, atirem. Mas só se ela tentar subir na árvore, entenderam? Nós fizemos um gesto confirmando com a cabeça. E foi nessa hora que a coisa na sombra se revelou. Eu me senti em um filme de terror, um pesadelo que eu não conseguia acordar, pois o que saiu das sombras era um monstro, um enorme predador, com garras e presas sujas com sangue, que se aproximou do fogo enquanto nos olhava em cima da árvore. O guia apontou a arma para o animal e se preparou para atirar. Então a criatura à nossa frente deu um passo para trás, depois outro e mais outro. Ela parecia brincar com nosso medo. Era como se soubesse que não poderia nos atacar naquele momento. Passamos a noite inteira naquela árvore, e quando o dia amanheceu, descemos. Então Léo falou: eu vou ligar para o capitão. Aquela coisa poderia ter nos matado essa noite. Eu não fico mais um só minuto aqui. Mas quando meu primo pegou o telefone para ligar, eu tomei de suas mãos e falei: já vamos desistir? Viemos até aqui. Vamos procurar por alguns dias. Qualquer pista, qualquer coisa. E se não acharmos nada, vamos para casa. Mas não hoje e não agora. Você viu o tamanho daquela coisa? Você viu o tamanho das presas e o que ela fez com o porco ontem à noite? Vai chegar uma hora que não vamos aguentar ficar acordados. A criatura vai nos cansar. Ela não precisava atacar ontem à noite. Ela vai esperar. E quando não podemos mais revidar, ela vai nos pegar. É isso que vai acontecer. Agora eu sei o que aconteceu com nossos pais. Eles foram mortos. Por isso, ninguém achou nada deles. Eles devem ter virado comida para aquela criatura. E se não formos embora agora, seremos os próximos.
Começamos a discutir se íamos embora ou arriscávamos virar comida de monstro. E foi quando Ellen gritou, nos mandando calar a boca, e falou: "Não vamos mais precisar procurar a tribo que seus pais vieram atrás." "Por quê?" eu perguntei. "Porque eles estão bem aqui, à nossa volta." "Índios à nossa volta? Onde você está vendo índios?" Ela deve ter sido picada por algum mosquito e está delirando. "Olhe em volta. Aqui só tem árvores, mato e calor. E à noite, um cachorro gigante que come gente. Eu não sei o que vocês estão esperando para ligar para o capitão e nós irmos embora desse lugar." "Cala essa boca, Léo. Pare de dar chilique. Todos estamos nervosos. Vamos ser racionais. Ellen, onde você viu os índios?" "Onde eu vi não. Onde eu estou vendo. Eles estão atrás de Léo." Olhamos todos ao mesmo tempo e tinham 4 índios parados a nos olhar. Então, um deles começou a falar umas palavras que nós não conseguíamos entender. Então o guia falou: "O que eles estão dizendo, Ellen?" "Não se preocupem, rapazes. Eu e minha filha vivemos alguns anos em uma tribo e conhecemos a língua. Ellen aprendeu bem melhor que eu. E o que eles falarem, ela saberá traduzir." Um dos índios começou a apontar para os lados e a falar muitas coisas. Então Ellen disse algo a ele e se virou para nos contar o que o índio tinha dito. "Eles são os mais rápidos da tribo e vêm aqui à procura do Sombra com Dentes. Eles dizem que não deveríamos estar aqui e que seria melhor irmos embora, pois quando a noite cai, o Sombra com Dentes anda por essas matas." "Filha, pergunte a eles o que é um Sombra com Dentes." Vimos Ellen perguntando aos índios e eles olharem para os lados e um deles se abaixar e falar baixo algumas coisas. Então Ellen, com uma cara assustada, falou: "Eles dizem que quando a noite cai, uma sombra se move rápida e devora tudo que vê pela frente. Não existe lugar seguro quando a lua brilha." Ellen falou sobre a criatura que vimos na noite passada, e os índios começaram a falar entre si. Então um deles falou algo para Ellen, e ela confirmou positivamente com a cabeça. Então, pôs sua mochila nas costas e falou: "Eles disseram que a criatura que vimos é um Sombra com Dentes, e nunca tinham visto alguém de pele branca ver um e sobreviver. Eles vão nos levar até sua tribo, e lá a anciã deles nos contará o que é um Sombra com Dentes." Começamos a andar pelas matas, e os índios corriam com muita facilidade, enquanto nossas botas pesadas e despreparo físico não nos deixavam acompanhar eles na floresta. Muitas horas depois, eles param. Então olho para Ellen e falam algo. Eu perguntei o que eles tinham falado, e Ellen disse: "Eles falaram que chegamos." "Como assim chegamos? Não tem nada aqui, só árvores." Olha para cima. Quando olhei, tinham várias cabanas de madeira e palha no topo das árvores, e muitos índios a nos olhar. Eram crianças, jovens e velhos, vivendo a muitos metros do chão. Os índios que tinham nos levado gritaram, e cordas foram jogadas para que pudéssemos subir.
Ellen falou que iríamos até a cabana onde vivia a anciã deles, uma mulher sábia, que nos contaria a história sobre a criatura que tínhamos visto. Entramos na cabana com um frio na barriga, pois estávamos muito alto e o balanço dos galhos dava uma sensação de que iríamos despencar dali a qualquer momento. Os índios que estavam conosco falavam com a anciã, e Ellen nos dizia o que eles falavam. Eles estão falando a ela que nós vimos um sombra com dentes, e que ele rondou onde estávamos passando a noite, mas não atacou. Nós somos os primeiros de pele clara que a fera não atacou. Por isso, eles nos trouxeram. A anciã pediu para chegarmos mais perto, então nos contou a história. Ela falava, e Ellen traduzia para nós. Há muitas noites atrás, nossa tribo perdeu seu líder com uma terrível doença. Então tivemos que escolher outro, pois o líder que morreu ainda não tinha filhos. A escolha estava entre 3 irmãos, que eram bons caçadores, rápidos e fortes. Mas os anciãos da época não queriam nenhum dos 3. Eles falavam que nossa tribo cairia em desgraça ao escolher um daqueles 3. Então, escolheram meu companheiro, um homem justo e de bom coração. Os 3 irmãos rejeitados não aceitaram a escolha dos anciãos e foram embora jurando vingança. Eles foram viver por conta própria, em outro lugar, e nossa tribo ficou em paz com seu novo líder. Nós vivíamos em cabanas no chão. E em uma noite, os irmãos voltaram. Mas eles estavam diferentes. Não eram mais homens. Tinham virado outra coisa. Todos acordaram naquela noite com gritos e choro. As feras devoravam nossas crianças, e os guerreiros eram facilmente mortos, tamanha a força das feras com grandes dentes. Quando ficavam satisfeitas, as feras iam embora, mas sempre voltavam para comer na noite seguinte. Nós não podíamos ir embora, pois elas nos seguiriam, e em nossa procura por um novo lar, seríamos facilmente mortos. Então nosso líder nos mandou construir cabanas no topo das árvores, pois as feras eram rápidas no chão, mas seu peso seria nossa salvação. Elas não conseguiriam subir, e nós não seríamos mais mortos, ao menos não por enquanto. Os poucos que restavam de nossa tribo começaram a construir as cabanas. Mas o tempo era curto, pois a noite vinha rápido e a morte vinha com ela. Mais da metade da tribo foi morta até construirmos cabanas para todos. Mas depois de conseguirmos pôr todas as seguranças aqui em cima, as feras pararam de matar. Nosso líder tinha salvo os poucos que restavam, mas as feras ainda vinham até nós todas as noites. Então foram feitas várias armadilhas para tentar pegar ao menos uma das feras. Assim poderíamos saber o que eram elas. Mas as criaturas eram inteligentes. Elas não seriam pegas pelas armadilhas, ao menos que tivesse alguma isca. E meu companheiro, que era nosso líder, se sacrificou naquela noite, descendo da segurança da árvore e atraindo uma das feras até uma das armadilhas. Era um grande buraco onde a fera caiu. Ele atraiu o animal até o buraco e caiu junto com a fera, perdendo sua vida naquela noite. Mas também
nos ajudando a entender o porquê delas virem contra nós. Quando descemos das árvores e fomos até um buraco, nosso líder estava em pedaços, mas perto dele não tinha uma fera, e sim um índio, um dos irmãos que há muito tinha deixado a tribo. Nós o tiramos do buraco e começamos a torturá-lo, até que ele dissesse o que ele e seus irmãos tinham feito para se tornarem feras. Então, depois de muito sofrer naquele dia, o índio falou: Inhangá. Inhangá nos deixou assim. Quando saímos da tribo, juramos vingança. Então, uma noite, Inhangá apareceu na selva, dizendo que se nossos espíritos fossem entregues a ele, nós teríamos nossa vingança. De dia, seríamos homens, mas quando a noite caísse, nos tornaríamos feras, que nenhum homem conseguiria matar apenas com a força de seus braços. Inhangá é um antigo deus do mal, e entregando nossos espíritos, tivemos nossa vingança. Naquele dia, torturamos até ele falar tudo, e a última coisa que ele falou foi: nós só vamos parar quando todos vocês estiverem mortos. A tribo colocou o homem de volta no buraco, mas ele, em forma de fera, conseguiu fugir. Ficamos sabendo muitas luas depois que o índio ferido tinha sido achado por pescadores e que eles o tinham matado. Então, restavam 2 feras. Como eles só se transformam à noite, de dia devem ser homens, e é nessa hora que podemos matá-los. Todos os dias, assim que o sol nasce, 4 de nossos melhores guerreiros vão atrás do esconderijo dos 2 irmãos que ainda restam. Se acharmos onde eles dormem, podemos ter uma chance de acabar com tudo isso. Faz 10 noites que eu tenho o mesmo sonho. No sonho, vejo 2 grandes serpentes devorarem nossas crianças. Então aparecem 4 águias muito fortes e matam as 2 serpentes. As serpentes são as feras e as águias são vocês 4. Vocês irão matar as feras e dar um fim nisso tudo. Estão destinados a isso. Vocês 4 matarão os sombras com dentes. Gente, eu posso falar um pouco com vocês em particular? Disse Léo. Vai ser bem rápido e de preferência lá no chão. Descemos da árvore e Léo começou a falar. Galera, é o seguinte, eu não sei se vocês perceberam, mas aquela mulher acha que é um tipo de mestre dos magos, achando que nós vamos salvar todo mundo. Só falta ela nos dar um arco e flecha, um tacape e um escudo, e dizer que o nome dos lobisomens são Vingador e Tiamat. Olha, eu vou pegar o celular via satélite e vamos subir lá em cima, ligar para o capitão e sair desse fim de mundo, antes que seja tarde. Não podemos fazer isso. Temos que ajudá-los. Mas antes, eu quero saber o que aconteceu com nossos pais. Ela deve saber. Subimos a árvore novamente e Ellen perguntou à anciã
se alguém de sua tribo tinha visto alguns homens brancos na floresta, há mais ou menos 1 ano atrás. Então a anciã falou: sim, eles vieram atrás de nós, mas a morte os encontrou primeiro. Os guerreiros da tribo tentaram ajudá-los, mas eles foram atacados e se separaram. Quando os guerreiros os encontravam, já era tarde demais. Houve muito sangue derramado naquelas noites, e um a um sucumbiram as feras. Entre esses muitos mortos, me parece que alguns eram ligados a vocês. Então agora, vocês sabem por que as feras têm que morrer. Vocês também tiveram sangue derramado nessa floresta. E se não nos ajudarem, muitos ainda irão morrer lá. Ellen, diga a ela que iremos ajudar. 2 dos homens brancos mortos eram nossos pais. E nem que seja a última coisa que façamos, iremos achar e matar essas malditas feras. Passamos aquele resto de dia pensando em um plano para matar os malditos sombras com dentes. Mas se nem a tribo que conhecia a floresta sabia onde eles ficavam de dia, imagina nós, que não sabíamos quase nada sobre a região. Foi então que Léo falou: pelo que eu ouvi até agora, eles vêm procurando há muito tempo onde as 2 feras ficam de dia. Pois se elas só viram monstros à noite, quer dizer que são homens de dia, e como qualquer um, devem se abrigar em algum lugar. Não creio que seja alguma cabana no chão ou no topo das árvores, pois alguém dessa tribo já teria achado. Então, eles devem se abrigar em algum lugar que seja da própria natureza. Tipo o quê? Perguntou Ellen. Tipo uma caverna, bem escondida. Eles estão todo esse tempo procurando, como se fosse alguém da tribo que estivesse se escondendo. Por isso não acham. Os 2 que vivem na floresta são mais feras que homens. E como qualquer animal noturno, precisa de um lugar escuro, seco e seguro enquanto dorme ao dia. Provavelmente deve ser uma caverna. E se acharmos uma, achamos os miseráveis. Ellen, pergunte a um dos guerreiros onde possa ter uma caverna, um buraco ou algo parecido, que possa guardar um animal e servir de esconderijo para algo com mais ou menos 2 metros. Então Ellen falou com os guerreiros. Eles disseram que a meio-dia daqui existe uma caverna escondida perto de uma cachoeira. Eles não arriscam ir até lá, pois como é distante, não daria tempo de voltar até a segurança da tribo. Para ir até lá, tem que ir sabendo que quando a noite chegar, você estará na floresta. E se for achado, sua vida acabará. Ou seja, se nós quisermos matar as feras, achando onde elas dormem quando são homens, vamos ter que passar a noite na floresta. Então é isso. Amanhã bem cedo, vamos com os índios até a caverna. E de lá eles voltam e nós ficamos. Amanhã, quando o sol se pôr, isso acaba, ou para nós ou para eles. Passamos aquela última noite no topo das árvores em uma cabana, e eu mal conseguia dormir pensando que meu fim estaria próximo. Mas não podia voltar atrás. Aquilo tudo tinha que acabar. Quando o dia amanheceu, 4 guerreiros vieram conosco, até onde poderia ser a caverna das feras. Agora era ir depressa, pois a cada hora que passava, era menos tempo até chegar lá. Andamos por horas na mata, tanto que nossos pés estavam ferindo dentro das botas por conta do suor e da umidade.
mas não podíamos parar, pois logo seria noite. Andamos por mais algumas horas e chegamos até uma cachoeira. E os índios falaram algo para Ellen e ela nos disse: a caverna fica depois da cachoeira, atravessando o riacho. Temos que nos esconder e tentar sobreviver essa noite. Sim, vamos subir em alguma árvore dessas. Ellen, diga aos índios que vão embora rápido, ou quando escurecer, eles ainda estarão na floresta. Só que os índios começaram a falar bravos, depois que Ellen disse para eles irem embora. Então ela falou: eles disseram que ficarão e lutarão com a gente. Seria uma vergonha deixar a batalha enquanto nós não ousamos. Bom, amigos, se eles querem ficar, não vamos discutir, não é? Vamos bolar um plano, pois só temos mais algumas horas de sol. E quando as feras saírem da caverna, teremos que sobreviver a noite inteira e tentar pegá-los quando forem apenas homens normais. Por que não entramos na caverna agora e matamos eles? Falou o guia, pronto para disparar sua arma. Porque não sabemos se essa é a caverna onde eles dormem. Não sabemos o tamanho que ela pode ter também. Podemos estar indo direto para a morte entrando lá, sem ter certeza que é a caverna certa. Me escutem, o plano é simples. Quando estiver perto de escurecer, nós vamos nos molhar no rio e nos sujar com terras e folhas para camuflar nosso cheiro. Então, vamos subir em uma árvore e tentar passar despercebidos a noite inteira. Quando as feras estiverem voltando, nós atacamos, pedindo aos céus que elas realmente virem homens, pois se elas continuarem como feras, nós estaremos ferrados. Algumas horas depois, antes do sol se pôr, nós nos molhamos no rio e nos sujamos com terra. Então subimos nas árvores e com as armas em mãos, assistimos o sol se esconder, dando lugar à escuridão. Agora era respirar fundo e manter a calma com o que estava por vir. Ficamos no escuro lá no alto, esperando as feras saírem da caverna. Mas nada aconteceu. Ficamos quase 2 horas aguardando, mas nada saiu daquela caverna. Então o guia falou: deve ser a caverna errada. O que acham de irmos até lá dar uma olhada? É melhor que ficarmos aqui em cima a noite inteira. Se elas aparecerem, só poderão entrar por uma entrada. E lá de dentro, podemos atirar sem medo de errar. Concordamos que não era um plano ruim e fomos até a caverna. Então entramos devagar, pois poderia ser o lar de algum outro animal selvagem. Os índios fizeram uma tocha e fomos entrando devagar na escura e fria caverna. Agora era torcer para que as feras não nos achassem, antes de nós as acharmos. A caverna era imensa, e quanto mais nós andávamos, mais frio ficava. Foi quando os índios que estavam à nossa frente falaram algo e pegaram suas armas. Então eu perguntei a Ellen o que eles tinham falado, e ela disse: eles disseram que tinha algo respirando na escuridão. Peguem as armas. Nos preparamos para o pior, e foi nessa hora que uma das feras pulou no índio que estava com a tocha e o atacou. Os outros começaram a tentar ferir o animal, mas com o fogo caindo no chão, ficou difícil de ver onde o animal estava.
Só escutamos os gritos do pobre índio sendo arrastado para o fundo da caverna e os rosnados das feras fazendo ele em pedaços. Nós pensamos que as feras cairiam em nosso plano, mas fomos nós que caímos na armadilha delas. Ficamos na escuridão total, tentando voltar até a entrada da caverna. E mais uma vez, outro grito. E outro grito. As feras estavam pegando os índios um a um, e começamos a correr por nossas vidas, mesmo sem ver nada à nossa frente. Quando finalmente vimos a entrada, corremos o mais rápido possível. Mas antes de sairmos, o último dos índios foi pego pelas feras. Agora estávamos sozinhos, e mesmo que as feras não nos pegassem, nós estávamos perdidos naquela floresta, sem a menor noção de como voltar. Foi então que Léo gritou: "Rápido, se molhem no rio e subam nas árvores." Nos molhamos e tentamos subir, mas quando olhei para trás, uma das feras já corria em nossa direção. Começamos a correr pela floresta com a criatura soltando urros horríveis atrás de nós. De vez em quando, o guia atirava tentando afastar o monstro, mas era inútil. Ela não parava de nos perseguir. Foi quando ele parou e começou a atirar, e nós começamos a gritar pedindo que ele voltasse a correr. Ellen gritava chamando por seu pai, mas ele nos olhou e disse: "Corram, seus tolos, vou segurá-los o máximo possível." Ellen queria voltar e ficar com o pai, mas era claro que ele estava se sacrificando para que nós tivéssemos uma chance. Puxamos Ellen e voltamos a correr, e de longe escutávamos enquanto ele atirava nas criaturas. Mas os tiros pararam e deram lugar a gritos de dor. O guia tinha se sacrificado por nós, mas não havia esperança. Logo, estaríamos mortos também. Corremos até ficar exaustos, e parecia que as feras tinham finalmente nos deixado. Então tivemos tempo de respirar um pouco e tentar fazer algo para sobreviver àquela noite. Temos que nos esconder em algum lugar. E foi então que Ellen disse: "Vocês estão ouvindo? Parece som de água. Deve ter um rio aqui perto. Podemos nos esconder na água. Assim, será mais difícil para as feras sentirem nosso cheiro." Levantamos e corremos na direção do som do rio. E quando achamos, pulamos nele. Não era tão fundo, mas na escuridão e com mato na beirada, seria um bom lugar para se esconder. Deitamos na beirada e jogamos a vegetação por cima de nossos corpos. Agora era torcer para que os demônios não nos vissem. Ficamos deitados lá e a água estava gelada. Não poderíamos ficar muito tempo nela, pois poderíamos ter hipotermia. O calor de nossos corpos estava indo embora mais rápido que ele produzia calor, e o cansaço só acelerava o processo. Foi quando escutamos passos, e quando vimos, as feras já estavam bem onde estávamos deitados. Elas tentavam farejar nosso cheiro, e agora ficar quieto era a única coisa a ser feita. Quando elas saíram e correram para um lado, nós levantamos quase congelando naquela água fria e corremos na direção contrária. Mas era óbvio que só estávamos adiando o inevitável. Perdidos naquela floresta, mais cedo ou mais tarde, elas nos achariam. Voltamos a correr para tentar obter um pouco de calor, e depois de um tempo veio a decepção.
Nós tínhamos andado em círculos e acabamos voltando até a frente da maldita caverna das feras. Estávamos exaustos demais para voltar a correr, cansados demais para continuar resistindo. Esse seria nosso fim. Ficamos na frente da caverna, dando nossos últimos suspiros, e vimos as feras saindo da floresta bem devagar e virem em nossa direção. Ellen atirou, e eu também, mas as balas agora eram inúteis. Nossos braços mal levantavam. Correr já não era uma opção. Era definitivamente nosso fim. Tínhamos vindo atrás de nossos pais, mas acabaríamos mortos como eles foram, nas garras e presas de um lobisomem. Elas já estavam a poucos metros de nós, e eu já sentia o hálito da morte que saía daquelas bocas podres. E foi quando, do nada, um som de tambores começou a ecoar pela mata. E antes que as feras nos atacassem, raios de sol começaram a aparecer, e vimos vários índios saindo da floresta em nossa direção. O sol estava nascendo. Nós tínhamos resistido a noite inteira, e as feras logo seriam homens comuns. Quando os demônios viram o sol, correram para a escuridão de sua caverna, mas a tribo do topo das árvores tinha vindo em nosso socorro. Até a anciã tinha vindo com toda a tribo e falou algumas coisas que Ellen traduziu para nós. A anciã está dizendo: bravas águias vieram contra as grandes serpentes, mas até as águias necessitam de força para que suas asas possam voar. Nós não temos asas, mas temos força, e acabaremos com isso juntos agora. Os vários guerreiros entraram na caverna e trouxeram os 2 homens para fora. Então começaram a empilhar madeira seca e galhos. Foi então que a anciã falou: todo o sangue derramado por eles nessa floresta será vingado através do fogo, e que as cinzas sejam jogadas em um buraco fundo e esquecidas ali, e que seus espíritos nunca descansem. A tribo pôs fogo nos homens ainda com vida, e seus gritos eram escutados de muito longe. As feras estavam finalmente mortas, e os espíritos de todos que tinham sido mortos por elas agora poderiam descansar em paz. Voltamos até a tribo, onde recebemos cuidados, e dias depois ligamos para o capitão vir nos buscar. A tribo nos levou até o barco, e quando o capitão nos viu com os índios, mal conseguia acreditar que estávamos vivos. O mal tinha virado cinzas e deixado a antiga tribo em paz. Nós entramos no barco e deixamos aquele lugar de morte para trás. Nós não tínhamos um túmulo para chorar por nossos pais, mas tínhamos feito justiça, e seus espíritos agora poderiam descansar. Navegando pelo rio, o capitão nos olha e pergunta o que aconteceu em todos esses dias naquela floresta. Então nós sorrimos e eu falei: sabe o mal que vivia naquele lugar, capitão? Pois é, ele não existe mais.